Olá, irmãos e irmãs, como vocês estão? Eu estou infinitamente bem, graças a Deus. Antes de começarmos o vídeo aqui, que é falando sobre igrejas, né? Se você veio pelo título, né? Foi bem chamativo, né? Que será que é pecado não frequentar igrejas? Antes de mais nada, gostaria de agradecer bastante, pois atingimos mais de 10 mil inscritos aqui no canal, algo que eu nem imaginava, né? Para algumas pessoas pode parecer muito pouco, mas para mim e a região onde eu moro, isso já é muito, então muito obrigado. E se você que está aí vendo esse vídeo ainda não é inscrito no canal, convido a todos a se inscreverem e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que eu posto aqui no canal. Então, sem mais enrolações agora, bora aqui para esse vídeo que tá muito legal. Falar sobre esse assunto é um pouco delicado. Então, antes de mais nada, também gostaria de deixar um aviso muito importante aqui para vocês. Esse vídeo não está relacionado a incentivar ninguém a fazer algo tipo não frequentar igrejas e tal. Esse vídeo, na verdade, é contando um pouco sobre a minha história. Talvez algumas pessoas possam se identificar, e também eu não quero de maneira alguma falar que a gente não deve visitar, sim, frequentar igrejas, pois sim, a gente deve sim. Mas fique até o final do vídeo que você vai entender o porquê eu ainda não estou frequentando igrejas, mas sim estou vigiando e orando, estou vivendo em santidade. Então, bora aqui para o vídeo. Vamos lá. A minha história basicamente é o seguinte: eu cresci numa família católica, na religião católica. Depois eu vou fazer outro vídeo também, por isso é importante você se inscrever, falando sobre a religião católica e por que hoje eu me considero cristão. Então, se vocês também apoiam, comenta aí também se você quer esse vídeo, pois eu tô pensando sim em fazer. Mas enfim, eu cresci na igreja católica, me batizei quando era neném, né? Também fiz a primeira comunhão e também crismei na igreja católica. Frequentei algumas vezes e enfim parei de frequentar a igreja católica, é isso mesmo. Não teve muito motivo na época porque eu parei, eu apenas parei. Mas eu ainda tenho minha Bíblia Sagrada até hoje, desde aquela época da igreja. Eu ainda tenho a minha Bíblia Sagrada, certo? Então, aí no tempo foi passando, gente, e eu fui começando a conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo. Talvez quem eu sou hoje foi graças às minhas atitudes. Por exemplo, falar palavrão. Às vezes as pessoas falam muito palavrão e não sabem o quão forte é o poder das palavras, na verdade. E isso já foi algo que eu já deixei da minha vida há muito tempo, desde a época que eu morava com meus pais, quando eu era bem mais novo. Porque meus irmãos, eles têm ainda uma mania de falar muito palavrão, né? E eu coloquei isso na minha vida. Eu não quero falar mais palavrão. E inclusive também eu tinha visto um vídeo falando sobre isso desde novo. Então eu tirei isso da minha vida e até então, hoje, graças a Deus, já tem muitos anos que eu não falo palavrão. Eu não fico falando muita besteira, sabe? Então isso me ajudou talvez também muito a me tornar quem eu sou hoje. Agora eu vou contar aqui as próximas coisas. Enfim, o tempo foi passando, né? Eu ainda continuava na minha vida mundana, né? Como se diz, curtindo festas, fazendo tudo que o mundo gosta, né, pessoal? Fazendo tudo que o mundo gosta. Enfim, curtindo funk e tal, fazendo tatuagens, brincos. Inclusive tem um vídeo aqui falando sobre a tatuagem, o que eu acho hoje em dia. Inclusive é o último vídeo também, só você ir ali na aba de vídeos do YouTube e olhar, ou senão eu vou deixar ele aqui aparecendo aqui em cima aqui para vocês. É só clicar depois para vocês verem esse vídeo das tatuagens. Aí eu estava, né, seguindo a minha vida normal,
foi aí que eu tive mais atitudes também que me levaram a ser quem eu sou hoje, que foi não reclamar de nada. E eu sempre tinha no coração algo diferente, algo que eu, sabe, tinha que seguir, que era Deus. Eu sempre amava a Deus no coração, bem no fundo, mesmo estando em pecado. Mas eu ainda não conhecia a palavra. E eu fui amadurecendo aos poucos, certo? Então, um dos motivos também foi começar a agradecer por tudo. Depois que eu fiz isso, a minha vida teve uma mudança muito gigante. Porque, querendo ou não, se você parar para analisar o mundo hoje, todo mundo reclama de tudo. Se tá muito sol, reclama. Se tá muito chuva, reclama. Se o carro não aconteceu tal coisa, reclama. Se aconteceu isso no cabelo, reclama. Ou seja, o mundo hoje é muito reclamão. E eu parei de fazer isso. Aí, o que acontece? Eu passei a agradecer. Às vezes eu agradecia quando eu machucava. Igual uma vez eu machuquei meu pé e eu agradeci que eu bati o pé. Falei, não, obrigado, Senhor. Obrigado. Aí uma pessoa que estava por perto até me criticou. Vocês acreditam? Falou, para de usar o nome de Deus. É à toa, que não sei o quê. Aí eu falei com a pessoa, não, gente, eu tô agradecendo porque graças a Deus foi só um machucado, eu ainda tenho meu pé, olha só, eu ainda tenho pé, porque tem gente que não tem pé e ainda tá agradecendo. Por que eu não vou agradecer? Foi só um machucado, vai passar. Então, depois disso, eu fui só agradecendo por tudo. Aí eu comecei a passar por provações na vida. Que até então, quando eu estava passando por essas provações, eu não sabia que era uma provação. Hoje eu sei porque eu estou estudando cada vez mais a palavra. Eu sei que Jesus, eu sei que Deus, ele coloca desertos em nossa vida, igual os discípulos de Jesus antigamente passaram por desertos. Só que o nosso nem se compara, né? O nosso deserto é muito menos, assim, causa muito menos dano do que eles passavam antigamente, né? Era muito mais sofrido. Então, por isso que a gente tem que sempre agradecer, que até o deserto maneirou. Mas enfim, eu passei por deserto, sabe? Eu vou citar um aqui. Eu tive um carro e eu perdi o carro. Tipo, literalmente eu perdi. Ele saiu para mim praticamente de graça, certo? E no exato momento que eu tive essa perca, cara, eu, hora nenhuma, blasfemei, hora nenhuma eu reclamei, hora nenhuma eu joguei culpa em Deus, hora nenhuma. Eu fiz tudo ao contrário, eu agradeci. Mas como assim agradeceu por ter perdido o carro? Sim, eu agradeci. Eu virei e falei, olha, obrigado, Senhor, eu tive a oportunidade de ter um carro, muita gente nunca teve essa oportunidade, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Talvez ter tirado esse carro foi um livramento, foi um ensino na minha vida. E fui seguir na minha vida, né, pessoal? E isso, na época, eu não sabia que eu estava passando por provações. Aí fui seguindo e o deserto ainda foi continuando. Teve uma época que eu fui morar numa casa que era em outra cidade. E os antigos inquilinos da casa que a gente morou não tinha pagado contas e tal. Foi cortado água, foi cortado luz. Eu não estava trabalhando, só a minha namorada que estava trabalhando. E o que acontece? Foi acontecendo muitas coisas. E isso parece, tá? Hoje em dia eu sei que foi um teste, mas na época a geladeira estava pouca, as coisas, alimentação pouco, sem luz, sem água. E eu consegui trabalhar de servente lá, que eu tinha experiência como pedreiro, né, por causa do meu pai. Então eu trabalhei e fui só agradecendo, mesmo passando por todas essas turbulências, todas essas recaídas, eu estava ali agradecendo e sendo feliz demais, com pouco, velho. Então foi aí que eu voltei para cá, para a cidade onde eu moro, e minha vida teve uma reviravolta muito grande. Foi quando eu tive vários sinais, né, de Deus, tem muitos mesmo. Talvez eu vá contando aí ao decorrer do canal, se vocês pedirem também, né. Enfim, teve várias reviravoltas. Uma delas que é bem chocante é que eu ganhei um certo prêmio na internet, né, que tinha exatamente o valor do carro que eu tinha perdido há alguns anos atrás. Isso marcou bastante, porque eu lembrei na hora e eu vi o quão forte é o poder de Deus. Ele, sabe, eu recebi literalmente o carro de volta.
em uma certa quantia em dinheiro, então foi muito interessante essa passagem na minha vida. E aí, agora eu vou entrar finalmente no assunto que é relacionado à igreja, né? Por que eu não frequento igreja até hoje? E se isso é pecado ou não? Então, finalmente agora vamos falar sobre esse assunto. Acredito eu que esse vídeo aqui vai ficar muito longo por conta que eu tô contando essas histórias, mas vai valer a pena, né? Quem tá assistindo até agora, eu fico muito agradecido mesmo, de verdade. Comenta aí se você tá assistindo até agora. Eu sei que poucas pessoas ou ninguém vai comentar, porque é muito difícil hoje no YouTube alguém ficar em um vídeo e assistir ele todo. Então, se você assistiu até aqui, comente aí, eu vi até aqui, Bruno. Ou se não, comente que você assistiu até esse exato momento, que eu vou ficar muito feliz de ter alguém ali que conseguiu assistir até aqui, né? Assistiu uma história real da minha vida que eu tô contando. Então, por que eu não frequento mais igrejas? Qual a importância para mim? Seguindo a minha vida, pessoal, foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Aquela Bíblia lá que eu tinha desde a época que eu frequentava a igreja católica. E algo foi me mudando o meu pensamento, porque às vezes as pessoas seguem muita religião e não seguem a Jesus Cristo, né, os mandamentos de Cristo. Tanto pode ser qualquer religião, evangélico, católico, às vezes só tá ali só para ouvir a palavra, mas continua na vida mundana. Algo que eu resolvi mudar quando eu comecei a ler a Bíblia foi seguir realmente a Cristo, foi gostar de Jesus Cristo de coração e seguir os seus mandamentos. Foi aí que eu me arrependi das tatuagens, acreditei no perdão, tirei brinco, parei de ouvir funk, sabe? Fui cortando cada pecado, tudo que eu cometia de errado eu fui tirando da minha vida aos poucos, para viver uma vida em santidade, sem frequentar a igreja, sem ser manipulado por algumas igrejas, né? A famosa doutrina. Então eu fui me moldando e me mudando. Vocês devem se perguntar, poxa, mas você não vai para a igreja, não? Então, creio eu que estou sendo preparado para um dia sim poder ir para várias igrejas, né? Para poder passar esse testemunho, essas histórias que eu tenho da minha vida, para influenciar mais jovens e mais pessoas a voltarem para Cristo o mais rápido possível que puderem, porque, como a gente vê, a gente está vivendo o fim dos tempos, então não há tempo mais da gente ficar nessa vida, certo? Então eu fui conhecendo mais da palavra e encaminhou eu a hoje ser considerado cristão, porque infelizmente hoje as pessoas elas confundem muito, elas vão às igrejas, pode ser em qualquer igreja, na hora ali tá todo mundo em comunhão, mas muitas pessoas quando saem já mudam, brigam, frequentam festas, fazem as coisas mundanas e fica por isso mesmo. Mas não, gente, viver em santidade é a gente realmente seguir todos os mandamentos, seguir mesmo de coração, se arrepender todos os dias, porque somos pecadores. E vigiar e orar. A gente tem que vigiar e orar o tempo todo. Então, várias pessoas, infelizmente, né, vão à igreja, mas depois, quando saem, já esquecem, já continua só a vida mundana. Mas se eu falar para vocês que realmente vale muito a pena a gente viver em santidade, porque muda muito a nossa vida. A gente se sente muito bem, sabe? Deus prospera muito a sua vida quando você resolve mudar de coração. Então, por esse motivo, até hoje eu não fui a uma igreja. Quando eu for na igreja, graças a Deus, eu vou saber distinguir se aquela igreja ali tá pregando mesmo o evangelho, se tá falando mesmo sobre a Bíblia. E eu vou saber também, né? Porque eu já estou acompanhando antes. Então, mas vocês devem se perguntar, mas como você conseguiu aprender tanta coisas sobre Deus e tal? Gente, não só lendo a Bíblia, mas a Bíblia em si mesmo, se vocês imaginarem, eu leio pouco. Mas eu vejo vídeos na internet, né? De pastores, de pregadores que pregam somente o evangelho mesmo da Bíblia. Aí, conforme eles vão passando os versículos lá, né, contando as histórias, eu sim pego a Bíblia e vou vendo
acompanhando para ver se aquilo mesmo é verdade, e vou lendo, e vou acreditando, e vou distinguindo mesmo se era isso mesmo a explicação, certo? Então dá sim para a gente viver uma vida em santidade, não só indo a igrejas, né? A gente tem que manter isso fora também. Então, gente, não é pecado não frequentar a igreja, pecado é você não pedir perdão todos os dias, não viver a vida de santidade e cometer, né, algum dos 10 mandamentos lá. Então a gente tem que evitar todos os 10 mandamentos e seguir sim a Cristo, a Jesus Cristo, tudo que ele fez, né? Jesus foi um homem muito santo, nunca pecou, então a gente tem que seguir os seus mandamentos. Aí algumas pessoas também podem ficar em dúvida sobre o que eu penso sobre Maria, que é o vídeo que eu vou deixar falando sobre a Igreja Católica, gente. A gente tem sim que gostar de Maria, mas não adorá-la. Eu só deixei um spoiler mais ou menos do meu pensamento, mas eu vou explicar direito isso no próximo vídeo. Eu creio que eu consegui falar um pouco, né, sobre como eu virei cristão, porque é muita coisa, gente. Para isso eu teria que estar num altar ali falando para todo mundo, porque aí daria assim para fazer um vídeo de 1 hora e sei lá quanto tempo daria. Mas enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, a explicação minha foi basicamente essa: por não frequentar igrejas, mas não é para você parar de ir na igreja, você tem que ir. O que eu quis dizer nesse vídeo mesmo é para você vigiar e orar, viver em santidade, porque o fim dos tempos está chegando. A gente tem que viver em santidade, não só na igreja, mas fora dela também. E se Deus quiser, um dia eu vou estar lá na igreja com vocês. Não sei qual, vão ser várias igrejas, que eu não quero ficar só em uma, eu quero passar esse testemunho para várias. Talvez eu seja até expulso da igreja, né, por falar a verdade que está na Bíblia, porque muitos pastores infelizmente nem são pastores, são os falsos profetas aí que só estão sugando as pessoas, que as pessoas acabam sendo obrigadas a ficar na igreja, mas não existe isso. Isso é doutrina. As pessoas são obrigadas a dar sua renda inteira para a igreja. Isso é doutrina, porque a gente tem que sim doar, ajudar, né, contribuir com a nossa missão de Cristo, né, não só nas igrejas, mas ajudar as pessoas também por fora. Mas a gente deve sim doar o que a gente pode para as igrejas, doar para as pessoas também que precisam, mas não tudo, gente. A gente tem que saber distinguir se aquilo vai fazer falta para a gente. Muitas igrejas tomam tudo das pessoas para benefício próprio. Então, existe muita doutrina assim no mundo. Muitas igrejas que estão pregando apenas o que está na moda, né? Músicas, roupas curtas na igreja. Então, a gente tem que manter o evangelho raiz, né, que é aquela verdadeira adoração, aquele verdadeiro amor por Deus, por Cristo. Isso sim é o evangelho, né, pregar a Bíblia, falar passagens e não ficar naquele cântico, aquela festa nas igrejas. Então tá tudo mudado hoje em dia, né? Por isso a gente deve vigiar e orar por fora, vigiar e orar o tempo inteiro, para a gente saber distinguir se é isso mesmo que a gente deve seguir, certo? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aí nesse vídeo, né, para ele alcançar mais pessoas. Inclusive, se você puder compartilhar também, né, com as pessoas que tá próximo a você, que você quer que veja esse vídeo aí, compartilha aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais, porque esse canal, ele já foi um canal que eu gravava muitos vídeos aleatórios. Se você puxar para trás, você vai ver a vida mundana que eu falei para vocês. E agora aqui, os vídeos recentes, você vê a grande mudança que teve no canal. Então, eu agradeço muito de verdade se vocês ajudarem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.